Bom dia a todos aí vocês que estão nos acompanhando, né, no canal Despertar da Consciência, porque justamente o propósito é esse mesmo de levar informações, né, a respeito da espiritualidade para aqueles que querem ter mais informações a respeito daquilo que acontece, como é o caso, por exemplo, da transição planetária, da da Covid, né? Quais são as histórias, o contexto energético que existe por trás de tudo isso, que não envolve necessariamente uma religião, mas envolve, é claro, a nossa espiritualidade, a espiritualidade cósmica, universal, a energia que permeia tudo isso, o que está acontecendo, né, de alguma forma. Mas hoje eu quero trazer a respeito justamente como que foi o processo, né, de algumas raças que aportaram, que chegaram no planeta para formar, né, em união com aqueles que já estavam aqui, essa nossa humanidade, né, esse percurso todo da nossa humanidade. Então tem um trecho aqui de um livro do Ramatiz que chama Missão Planetária, o princípio, a evolução e o futuro da humanidade. Os mentores siderais, eles permitiram que ancorassem neste planeta espíritos com elevado grau de evolução em épocas variadas da história terrena, desde os tempos atlantes. Então, a Terra, hoje, tem uma gama de seres que vieram dos mais variados lugares, bem como aqueles que já estavam aqui, que a gente vai falar um pouquinho. Então, dentre todos esses que chegaram, nesse meio, há aqueles, né, hoje que progrediram no campo espiritual, que são muito poucos. Há muitos que avançaram na intelectualidade, mas ainda estão cheios de imperfeições morais. E há aqueles em um número crescente, né, que detém um pouco de cada um desses elementos. E a Terra e sua humanidade, elas chegaram, nós, né, chegamos à data limite prevista para ascender a um novo patamar evolutivo, né, que é esse momento coletivo desse momento tão ímpar, né, que nós estamos vivendo. Mas, exatamente, eu quero falar que a transição, a Covid, tanta coisa que vem acontecendo na nossa humanidade, não foge à lei, né, universal, à lei cósmica e de evolução. Então, quando a gente lembra da Bíblia, né, da Gênese, por exemplo, lá e outras passagens do Antigo Testamento que falam, e Jesus disse, Deus disse, Jesus disse, na verdade, desculpa, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, se nós olharmos essa pequena afirmação de uma profundidade assim imensa, né, proferida por Jesus, é claro que ele quis dizer que não existe vida apenas neste planeta, nosso planeta Terra, que muitos mudam o nome, né? Uns falam Terra, Planeta Azul, Urântia. Então, tem vários nomes para especificar, para identificar essa nossa casa aqui. Então, segundo a Gênese, né, e outras passagens, como eu disse, do Antigo Testamento, houve a união entre os filhos de Deus, que está lá, que seriam os extraterrestres, e os filhos dos homens, que eram, né, os habitantes originais da Terra, ainda aí que nem todas as traduções bíblicas usem o termo, né, desta forma. Por exemplo, naquele tempo havia gigantes sobre a Terra, afirma o texto bíblico. Segundo as interpretações, seria o quê? Seres
descidos do céu, vindos de outros orbes, de outros lugares, né? E fizeram esse intercâmbio, esse contato com os que já moravam aqui, né? E que foram então responsáveis por um grande melhoramento genético da espécie humana, que teve aí um salto evolutivo imenso. Isso foi, segundo a história, né, aqui, foi cerca de 400 mil anos. Então, os chamados filhos de Deus, tidos como deuses, porque eram extremamente longevos em relação ao homem terreno, o terreno era baixo, eram mais truculentos, né? Eles precisavam de uma configuração física, nós precisávamos, né, vamos dizer assim, de uma configuração física extremamente densa, mais troncuda, porque nós vivíamos num planeta primitivo. Então, o nosso corpo físico era como a casa planetária, densos, pesados, com uma gravidade bem, né, compacta, porque precisávamos ter muita força física, né, de sobrevivência, onde funcionavam apenas 2 chakras, que era o chakra básico do sexo, né, para procriação, que era o 1 e o 2, e aí, mais ou menos, o terceiro, que era da assimilação, da digestão e da excreção e tudo, mas na verdade eram 2 chakras iniciais que funcionavam, e com o passar do tempo, né, houve essa evolução, que em algum momento a gente pode estar falando também a respeito disso. Então, e segundo os espíritos aí, os sidérios que nos governam, que nos dirigem, há também algumas informações similares por meio de médiuns, de canalizadores, que há cerca de 12 raças ou nacionalidades planetárias que compuseram, né, a humanidade terrena, integrando-se em outro momento da história. Não foi tudo de uma vez, foi, né? Nós temos um livro também, muito bom para quem quer, A Caminho da Luz, que fala das 4 raças maiores que vieram compor, né, vieram para a Terra aí nesse processo todo. Então, sendo especulações ou não, nós temos registros aí do maior livro lido, que é a Bíblia, né? A Bíblia, vamos colocar, católica, mas que dela derivou-se tantos outros, e nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo também, que explica tanta diversidade, são tantas informações riquíssimas que vêm, né, elucidar aí o nosso conhecimento. Então, registra-se muito. Nós temos um livro, Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, que é muito bom também, explicando esse êxodo, os capelinos, por exemplo, mas a gente precisa compreender o seguinte, que ao longo de milhares de anos, vários planetas que foram passando pelo mesmo processo de transição que nós estamos passando hoje, vários seres que não estavam acompanhando aquela evolução, eles foram retirados de lá, da mesma forma que está acontecendo conosco hoje. Os seres que não, renitentes, não querem evoluir, não querem luz, não querem nada, então eles estão sendo recolhidos, retirados daqui, mas, como aconteceu no passado, e foram como Capela, essa constelação, essa estrela, aquele cocheiro, constelação do cocheiro, que era uma composição de 3 estrelas, 3 planetas. Então, esses seres que estavam sendo os espíritos, né, as almas, enfim, que estavam sendo recolhidos e retirados desses lugares que estavam ascendendo a níveis melhores, foram então sendo conduzidos para a Capela, que passaram a viver ali, foram reencarnando e tudo mais, e adquiriram um conhecimento vastíssimo, riquíssimo, tecnologicamente falando, né? Mas pouca evolução moral, ética, né? Ligados ao amor, ao altruísmo. Então, quando a Terra
entrou no estágio onde já poderia receber novos seres que poderiam habitar os corpos já na configuração compatível com uma alma, né, que não eram mais os animais, já tinha ascendido. Então, esses seres que já não estavam mais compatíveis com a evolução de Capela começaram a ser trazidos, então, para a estratosfera da Terra. E aqui começaram, então, o reencarne naqueles corpos, né, habitar a matéria que já estava compatível de receber, porque já estava desenvolvendo o raciocínio, começando a desenvolver. Então, era tudo muito rudimentar, tudo muito primitivo, né? Então, eu estou falando assim a grosso modo, para depois a gente entrar em detalhes mais específicos de algumas raças que vieram para cá. E nós temos Emmanuel, né? Que é o grande protetor de Chico Xavier, e faz parte do rol do Espírito de Verdade, e ele se esforçou e vem se esforçando muito, né, em auxílio à humanidade, no sentido de levantar discretamente, e com auxílio, é claro, de outros benfeitores autorizados, novos campos da penetração espiritual, né, levantando o véu para que o homem deste fim de ciclo realize um esforço maior de ascensão e se prepare melhor para os novos embates do futuro. Então a gente sabe, isso tudo é fala de Emmanuel, que esta humanidade atual foi constituída em seus primórdios por duas categorias de homens. Uma retardada, né, não no sentido pejorativo da palavra, mas em sentido evolutivo mesmo, retardada, que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão. Então, homens, né, vamos dizer, autóctones, componentes das raças primitivas, das quais os primatas foram o tipo anterior mais bem definido. E outra, né, outra classe, ou outra categoria composta de seres mais evoluídos e dominantes que constituíram as levas exiladas, né, desses inumeráveis sistemas planetários que formaram e formam a portentosa e inconcebível, né, e infinita criação universal divina. Então, esses milhões de advanas, né, que vieram, foram transferidos para cá com seres, né, em época que é impossível para nós ainda de ser determinada. Eram detentores de conhecimentos amplos e foram então o elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva, para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhe, né, foi dado a nós aí os primórdios aí, as primeiras noções de espiritualidade e do conhecimento de uma divindade criadora. Então, foram mestres ainda que necessitados desse êxodo, desse exílio para cá, foram mestres, condutores, líderes que então, né, nos ajudaram com o seu conhecimento, ajudou a humanidade com o seu conhecimento já tecnológico, né, de benefícios, que foram instruindo e ensinando aqueles que estavam aqui, né, nessa ascese dos primatas para já numa configuração mais da animalidade, do instinto para a razão. E o nosso caminho é da razão para a consciência angelical, uma consciência mais ampla dessa evolução, né? Dessa cosmologia onde a gente aprende que o nosso processo ele é sempre para frente e para o alto. E
como que a gente pode discordar, né, se isso vem uma fala do próprio Jesus, que foi o intermediário, o medianeiro do Cristo cósmico. Nós falamos já em outro momento a respeito desse ser inconcebível no sentido, sem ter palavras para falar, tal a sua grandeza, a sua magnitude de luz, né, de sabedoria, de divina. Então, ele foi o mensageiro, porque o Cristo cósmico que comanda, que lidera, que governa esse quadrante, não tem como mais reencarnar, não tem como mais adotar um corpo físico. Então, ele tem os seus mensagens, os seus emissários, né, são trabalhadores que fazem parte da sua consciência maior, que veem seu nome e transmitem a mensagem que repercute e reverbera até hoje no nosso planeta. Isso há 2000 anos. E até hoje nós temos uma aura crística. Então, como tem pessoas, como existem ainda seres que não olham, não sentem, não caminham em direção a tudo isso. Porque não há outro. O próprio Jesus nos disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de conduta, de comportamento, de reformas internas. Uma pessoa, se não tiver uma religião específica em sua vida, mas for um ser religioso, espiritualizado, ele age tão ou melhor do que aquele que às vezes bate no peito. Então, é muito importante nós cuidarmos aí da nossa evolução e sabermos, né, quais foram algumas das influências que nós tivemos de algumas raças. Foram muitas. O intercâmbio intergaláctico foi muito grande, mas nós não temos registro de tudo. Então, nós vamos fazer alguns vídeos falando a respeito de algumas. E a gente encerra esse vídeo agora, né, e voltamos muito rápido para dar continuidade, porque nós precisamos respeitar os tempos dos vídeos, justamente para que vocês que nos ouçam, né, e que vão nos ouvir, não se cansem tanto e podem, então, ouvir, né, as partes de acordo com a seu tempo e para poder refletir melhor, né, com conhecimentos mais homeopáticos assim. Então, nós voltamos muito rápido, muito em breve.